Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre as ações do Banco Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Se você olhar aqui o gráfico dele, né, durante todo o período, aqui no caso das ações BRSR6, você vê que a ação meio que anda de lado, né? De R$ 11 para 13, meio que não saiu do lugar, né? Mas cuidado muito grande. Vocês devem ter o gráfico do Google, exatamente quando é um período mais longo, mais de 5 anos, porque ele não considera a questão dos dividendos. Então, se você olhar aqui na TradeView, que é um site gratuito, você pode ver que nesse mesmo período, na verdade, o banco deu uma rentabilidade de 300%, bem acima do Ibovespa, né? E se você tiver acesso ao Fundamentei, aí você vai ver que deu. Você consegue ver de maneira mais visual, né? Quanto deu de rentabilidade de 5, 10 anos. Mas 5 anos aqui é um prejuízo. Mas que ele considera todos os eventos, né? Tanto dividendos como split, etc. Bom, mais uma coisa que me chama a atenção no banco atualmente é isso aqui, ó. Aqui é no site do Status Invest. Tem um patrimônio líquido de 9 bilhões e o valor de mercado é de 5 bilhões. Normalmente eu não gosto de usar esse índice P sobre valor, preço sobre valor patrimonial, que o valor patrimonial ele tem cheio de distorções, principalmente no Brasil. Mas em casos de banco, qual o ativo de um banco? Qual o patrimônio de um banco? Basicamente é dinheiro. E dinheiro normalmente está marcado com preço justo, né? Você não tem uma subjetividade ali. É dinheiro, vale exatamente o que é aquilo. Então aqui está uma disparada de preço grande entre preço e valor, né? Agora a gente tem que ver se realmente isso condiz com o banco. Bom, antes de mais nada, vamos aprender mesmo o que é o Banco Banrisul, né? Ao contrário que muita gente pode pensar, ele não está só ao Rio Grande do Sul, apesar do nome. Ele está presente em 5 estados. É claro que a presença maior é do Rio Grande do Sul, com certeza, né? Tá a maior parte das agências. Porém, ele está presente em 5 estados mais do Distrito Federal. Ahn, Aí, claro, 93% é no Rio Grande do Sul. Aqui ele está dividido em três ações. Tem a ação ordinária e a preferencial A, preferencial B, que é a BRC. PRSR6, né, que é a ação mais líquida, que é normalmente a mais negociada. Tem 100% de tag along nas ações, ou seja, se caso haja uma venda do banco, né, porque o banco hoje pertence ao governo do estado. Então, caso haja uma venda, os minoritários das ações preferenciais não vão ser prejudicados, né? Vão receber 100% do valor negociado com o proprietário. O que é bem difícil o governo vender, mas enfim, é uma possibilidade aí de se travar valor no futuro. Porque querendo ou não, todo banco estatal, toda empresa que é estatal, ele sofre um certo desconto no mercado. Bom, aqui a gente passa aqui para a próxima. Vamos aqui os resultados desse ano, né? Já saiu o resultado. A gente pode ver que o lucro líquido aqui aumentou bastante. Aumentou para aumentou 11% em relação ao ano passado. As despesas aqui se manteram em linha, né? Com, mais ou menos com a inflação, um pouco ultrapassado. A gente vê que a carteira de crédito cresceu acima da inflação. A gente pode ver também que a carteira de crédito é bem pequena em relação aos grandes bancos, né? 53 bi. O Itaú hoje tem uma carteira de crédito de 1 trilhão. O Banco do Brasil também. Então, assim, 10, mais de 10 vezes maior do que o Banco Banrisul. Então, é um banco bem pequeno, bem regional mesmo. Mas que vem entregando bons resultados, né? Então, ou então a gente pode ver um preço bem adequado. Aqui normalmente é o saldo da carteira de crédito. A gente pode ver que o grande responsável aqui, a grande diferença no banco nesse último ano foi
carteira de crédito rural, que subiu 44%, né? A carteira de crédito imobiliário também subiu bastante. Mas a gente pode ver que a carteira que pessoa jurídica foi a que prejudicou mais o banco, né? Porque teve uma queda, mas enfim, é, a carteira de agro aqui dominou esse resultado. E um indicador importante para a gente ver em bancos é a inadimplência. A gente pode ver que está bastante controlada. O indicador de 2,5 está bem na média do mercado. Na verdade, o indicador de 2,5 é pessoa jurídica, o que não é normal, né? Normalmente, pessoa física tem uma inadimplência maior. Aqui é o contrário, né? Pessoa jurídica tem uma inadimplência maior aqui no Banco Banrisul. Aqui, pessoa física é porque aqui a maior parte da carteira é rural e consignado. Então, dificilmente há uma inadimplência, né? A gente pode ver que a despesas de provisão diminuiu, isso impacta diretamente o resultado do banco, diminuiu a despesa de provisão, isso aqui tudo se converte em lucro, né? A maior parte. Também tranquilo essa parte aqui também. Agora sim, um ponto também nas despesas administrativas em linha. Agora, um ponto interessante é que eles conseguiram aumentar a receita de tarifas e serviços, que é uma coisa que o pessoal bate bastante, que os bancos digitais vão dominar e tal. A gente pode ver que até o Banco Regional está conseguindo aqui aumentar suas receitas de tarifas e serviços. É claro que envolve cartões, seguros e tudo mais, não é só aquelas tarifas de conta, mas a gente pode ver que os bancos estão conseguindo aumentar suas receitas. Ahn, Aqui é um ponto importante que é nos bancos normalmente, que é o índice de Basileia, que é quanto que você tem de patrimônio, né, em relação ao que você tem de ativos. Você pode ver que o banco aqui acima de 10% já é tranquilo, que é um índice exigido de capital. Aqui o banco está em 16%, então ele está bem seguro. Qualquer índice acima de 13 já considera assim um banco bastante sólido, bastante seguro. Que é um caso assim de. Porque hoje vocês sabem, se você for. Se todo mundo que tiver conta em banco for resgatar o dinheiro, o banco quebra. Porque não tem esse valor suficiente para quitar as obrigações, né, que o banco tem. Está espalhado no mercado e durante o tempo. Então por isso que esse índice é o suficiente assim para, digamos, segurar essa exigência de resgates, né? Bom, e aqui também tem um índice importante que é a política de base de dividendos. Quando, quando o banco está acima desse índice, ele consegue distribuir mais para os seus acionistas. Em falar em política de dividendos, para quem gosta de dividendos, não é esse slide ainda. Aqui é mais uma vez a rentabilidade do banco em relação ao seu patrimônio líquido, que é o ROI, né? Deu de 9%. E aqui também ele tem o yield em histórico em relação desde 2019. A gente pode ver que ele é bem consistente no pagamento de dividendos. Pode ter aí na faixa de 60 centavos a R$ 1. É a média que o banco paga, então fica nessa faixa aqui. E aí você vê uma coisa interessante, aqui está 9%. A gente viu que ele está sendo negociado hoje pelo valor de mercado de 5 bi, ou seja, 50% mais ou menos do valor de mercado. Pode vir bem aqui, ó. O P sobre VP está 57%. Ou seja, está sendo negociado 57% do valor patrimonial dele. Então, se o ROI é sobre patrimônio líquido, podemos dizer que podemos dividir esse 9% por 0,57, que é o índice preço sobre VP. Então é como se a gente estivesse recebendo, na verdade, um ROI de 15%, né? Que a gente está no, digamos, se eu vou comprar ação, não vou comprar 9 bilhões de valor de mercado, vou comprar 5 bi. Então o resultado, na verdade, está dando um retorno para mim de 15%, quase 16%, né? Então é um retorno bem interessante de dois dígitos, né? Imagine se o banco conseguir recuperar sua rentabilidade aqui de 2019. Aí esse índice vai lá para cima, para quem comprar a preços de hoje, né? É claro que o banco vai corrigir essas cotações, se ele conseguir atingir essa rentabilidade. Bom,
Aqui só uma coisa interessante, que normalmente a ação mais líquida é a BRSR6. Mas, aqui para quem gosta de dividendo, a BRSR5 ela tem aqui um dividendo obrigatório de 6% ao ano, né, em relação ao capital social. Então tem aquela, para quem compra com aquela regra dos 6% aí tá uma coisa interessante. E ainda ela tem um acréscimo de 10% sobre o valor pago para as outras ações. Então, para quem gosta de dividendo, ela geralmente ela é a mais, digamos assim, que pague mais. É claro que o mercado corrige esses valores, mas como é uma ação não tão líquida, pode haver distorções aí na hora de comprar. Você consegue comprar um preço bem mais adequado, que teoricamente era para estar com um preço 10% maior sempre do que a BRS66. Você pode ver aqui que a diferença de rentabilidade na verdade é pouca aqui entre uma e a outra. Vamos botar aqui 10 anos. Ó, a 5 ela deu uma rentabilidade um pouco maior, né? 145% e a 6 deu 121%. Então a gente pode ver que realmente a 5, ó, um retorno um pouco maior realmente do que a 6. Já exatamente, eu imagino, por essa questão dos dividendos. E por último, a gente, vamos ver realmente se esse patrimônio líquido aqui, né, tá condizente, se não é uma armadilha, né? Se realmente esse patrimônio líquido aqui é só dinheiro, que se realmente o banco está barato em relação ao seu valor patrimonial. Você pode ver que a maioria é disponibilidade, ativos financeiros, ativos fiscais. Aqui a gente só tem uma parte que é intangível, 621 milhões. Então, se a gente considerar só esse intangível aqui, subtrair ele, a gente pode ver que, na verdade, o valor patrimonial do banco ainda fica em 9 bilhões. Então, ainda assim, é uma barganha, considerando esse indicador, porque 9 bilhões, assim, valor praticamente só de ativos financeiros, nenhum outro aqui, talvez ativos fiscais, pode colocar aqui, mas ainda assim converte em dinheiro. Imobilizado, querendo ou não, também converte em dinheiro, né? Por mais que seja demorado, mas assim, se o banco fosse liquidado hoje, ele não ia ser liquidado por 5 bi, né? Teria que pagar esses 9 bi, no mínimo, né? Então, eu considero nesse sentido o banco realmente está barato. Não é uma indicação, mas é um ponto a se olhar, é um ativo a se olhar. E por isso é hoje, pessoal. Até mais.